pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Hoje temos tema, como sempre, para tomar nota. Hoje vamos falar a loucura de Deus, as coisas loucas de Papai Deus. Tem gente que me pergunta, você é maior que Jesus de Nazaré? Como serei maior? Como serei maior que ele se o mesmo que teve lá é o mesmo que está aqui dentro? Eu faço uma função diferente, naturalmente bem grande, porque iluminar a mente dos escolhidos, isso é grandíssimo. Agora, tirar os pecados foi com morte e morte de cruz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Vamos começar por aí. Diz, pois, já que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O tema é a loucura de Deus. Então, o mundo não pôde conhecer a Deus mediante a sabedoria. E que sabedoria estava falando? A que Deus deu através de Moisés, a lei. Então, Deus deu a lei, mas não puderam conhecer-lhe. Quer dizer que não estão em graça, não conhecem a Deus. Mas são crentes. E se são crentes, tem que salvá-los. Os que creem em Deus, Deus quer salvá-los com loucura, porque com a lei não pôde. Isso é o que eu estou tentando fazer. A todos os que creem no mundo, eu tento salvá-los com loucura. Porque com a lei não se podia. Veja o que diz. Quanto à lei se refere, note como era difícil que a lei pudesse fazer esse trabalho. Hebreus 7,19. Vejamos esse verso. Hebreus 7,19. Pois nada o quê? Nada o quê? E da introdução de uma melhor esperança, pela qual nos acercamos a Deus. Mas a lei não aperfeiçoou nada. E veja aí o que diz em Hebreus mesmo, mas 8:7, capítulo 8, verso 7 agora. Porque se aquele primeiro pacto tivesse sido sem defeito, falando de pacto não, certamente não se teria procurado lugar para o segundo. O que a lei tinha? Defeito. Por que tinha defeito? Porque as pessoas não puderam conhecer a Deus. E são crentes, mas não podem conhecer a Deus mediante Moisés. E olha que Moisés fez milagres, maravilhas e tanto que se fala disso, mas como isso não aperfeiçoou nada, se procurou lugar para um melhor pacto estabelecido sobre melhores promessas. Agora, veja o que diz Gálatas, capítulo 3, versos 21 ao 25, falando da lei. Porque não puderam conhecer a Deus através do primeiro pacto. Logo, a lei é contrária às promessas de Deus? De nenhuma maneira, porque se a lei dada pudesse vivificar, não pode dar vida. A justiça seria verdadeiramente pela lei, mas a Escritura o encerrou tudo sob pecado para que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que viesse a fé, veja que essa fé não existia. Antes que viesse a fé que salva, a fé que é a ciência que Deus usa, antes que viesse a fé, estávamos presos, confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que seria o quê? Revelada. Então, as pessoas não conheceram a Deus com aquele pacto, não puderam conhecê-lo. Teve que inventar uma loucura e disse, vamos salvar.
porque essa é a que eu quero levar ao mundo. E como é difícil levá-la. Eles preferem estar sensatos do que loucos, e nós estamos felizes porque estamos loucos. E você sabe que os loucos duram muito tempo, porque essa gente não se preocupa por nada. Bem, então o próximo verso é Romanos 3:21. 3:21. Mas agora, a parte de que não pode misturá-la, abençoado que está me escutando. Você sabia que esses grupos adventistas, então, diz a parte da lei, e essa gente aí é zelosa pela lei, e é a parte, não pode unir isso. A parte da lei, a justiça de Deus se manifestou, testificada por quem? Pela própria lei e pelos profetas. Próximo verso. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é o quê? Para a justiça a todo aquele que crê. Então Cristo pôs fim à lei. Terminamos agora com esse tema, com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 9. Veja como Paulo tratava a lei. Não te deixes enganar, diz. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, veja como chamou ministério de morte, e você vai com os católicos aí para cumprir a lei. Isso é o que eles usam, hein? Eles usam o Velho Testamento. Eles não entendem Paulo. Eles pegam de Paulo versículos como tudo posso em Cristo que me fortalece. Ah, desse eu gosto. Nada pode me apartar do amor de Cristo. Ah, eu também gosto desse. Deus é amor. Coisinhas assim sempre utilizam, mas não se metem aí como nós, que pegamos um tema e batemos no mesmo tema. E te damos os versos bíblicos. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedra, foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual havia de quê? Como os pentecostais que jejuam para a unção e jejuaram 2, 3 dias, uau, aleluia, dizem eles, né? Aleluia. Então depois, 2 dias depois, irmão, como tá? Ah, cara, eu tô aqui, o diabo tá zangado comigo porque eu tava jejuando e ele tá me açoitando muito duro. Conto de velho, e aqui isso não serve. Como não será muito mais com glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação, veja, morte e agora condenação, foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Por isso é que nós vivemos essa glória aqui que o mundo não entende. Aqui sempre estamos acesos, sempre tudo está bem, é uma atitude. E se visitam teus lares, né, os lares de vocês e vejam seus filhos, eles criticam que esse númerozinho 66, que entra em nossas casas para que vejam o nosso estilo de vida, porque são lares que quase não tem problema, parece que os problemas fogem de vocês. Já viu essa família que estão sempre falando de hospital e chagas, e hospital e as chagas, e isso, e um cremezinho, procura o creme para mim, e traz lá daquele país, aquilo que minha avó usava. Aqui não estamos com esse lixo, rapaz. Põe o verso aí de novo. Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Até aí, tá bem. Então, as pessoas não puderam conhecer a Deus com toda essa Bíblia. Agora, essa cegueira mundial, veremos que Isaías profetizou. Essa gente que está contra nós, isso está profetizado, hein? Veja Isaías 29. Vamos para o velho pacto. Cuidado. Isaías 29, verso 9 em diante, até o 14. Veja a condição que o profeta disse que aconteceria para esses dias. Detei-vos e maravilhai-vos, ofuscai-vos e cegai-vos, ofuscai-vos e cegai-vos, embriagai-vos. E não de vinho, cambaleai
e não de cidra. Isso é outro tipo de bebedice, né? A que a religião dá, olha. Porque isso é o Senhor que faz. Porque o Senhor derramou sobre vós espírito de sono. Olha, e fechou os olhos de vossos profetas, não veem. Diz, e pôs véu sobre as cabeças de vossos videntes. E para eles toda visão será como palavras de livro selado, o qual, se derem ao que sabe ler e lhe disserem, leia isso agora, ele dirá, não posso. Não posso por quê? Porque está selado. Sabe que isso é o véu. Olha, já aconteceu contigo. Você diz, olha, leia aí, olha, leia. Olha, o pecado foi tirado da terra em um dia. Leu? Sim, eu leio. Entende isso? Está selado. Ele diz, olha, o diabo foi destruído. Leia aí? Sim. Mas não entendo. Por quê? Porque está selado. Está velado? Estou velado. Como é que você quer que eu leia e entenda se estou velado? Isso é profeticamente. E diz, e se o livro for dado àquele que não sabe ler, leia agora isso. Ele dirá, não sei ler. Diz, pois, o Senhor, porque este povo se acerca a mim com sua boca. E com seus lábios me honra, mas seu coração, sua mente, vê? Por isso é que tu serves a Deus com a mente. Sua mente, seu coração, está longe de mim. E seu temor de mim não é mais que um mandamento de homens que lhes foi ensinado. Assim é que todos esses pentecostais, batistas, evangélicos, católicos todos estão velados. E leem e não veem. Olha, e veja o problema que eles têm. Que o único que tira esse véu é Jesus Cristo homem. E não me querem ouvir, sou eu que tiro o véu. Que problema eles têm? Tremendo problema eles têm. Olha, quem és tu que teu véu foi tirado tão fácil? Tu és a amada. Tu és o que Deus mais amou? Diga, eu sou especial. Sou especial, anjos, sirvam-me, manifestem sua prosperidade. Eu sou muito especial, me declaro são dos pés à cabeça, totalmente são. Glória, glória. Ei, isso é teu, tua herança é essa, povo, tua herança. Desfruta dela, estás qualificado para ela. Papai. Você sabe o que é isso? Que tu estás, olha, diante de papai. Diz que pela fé tu não invalidas a lei, a cumpres, porque a Deus agradou a loucura de nosso pai Abraão, que diz que é o que chama as coisas que não são como se fossem. Que não são como se fossem. Por isso toda necessidade eu digo, é. E o médico diz, não é, pois para mim é. É. Esse é o estilo de vida desse povo que viria? Pai. Que lindo! Povo grande, poderoso povo grande, regozija-te e canta, ó moradora de Sião. Pai. Proponha-te viver a vida, a tua vida. Proponha-te viver a vida do teu tesouro. Tu és um tesouro num vaso de barro.
Proponha-te desfrutá-la, vou desfrutá-la. A mim ninguém vai tirar o gozo, ninguém vai me fazer sofrer. Aba, sou mais que vencedor. ¡Abba, Padre! ¡A su nombre! Podem sentar. Olha, as pessoas dizem, essa gente aí estão loucos. E tem um gozo. Olha, você sabe que no louvor do povo te rejuvenesces e te sana qualquer coisa agora mesmo que está aí correndo por ti, morte. Qualquer germe, você manda ele morrer e ele morre. Assim eu funciono. Eu não tenho seguro-saúde, plano de saúde, eu não tenho. Bom, se tu tem, aguento aí. Eu não estou dizendo que você jogue fora. Às vezes a tua companhia, o teu trabalho até te dá, mas eu com essa palavra, nós... E depois alguém pergunta, você faz milagre? Milagre? Se todos nós somos um milagre andando. Portanto, eis aqui que novamente, excitarei eu a admiração deste povo com um prodígio grande e espantoso, porque perecerá a sabedoria de seus sábios e se desvanecerá a inteligência dos entendidos. Olha, ou seja, os que entendem, esses teólogos que falam de mim, olha, esse não entende que no grego fala isso e... Não, porque no grego significa isso. E quem te disse que eu confio em teu grego? Isso me importa? Não, que a Reina Valera, que essas versões, o homem acrescentou, tirou. Mas quando eu uso 20 versos bíblicos, não diga que você não entendeu isso. Podem trocar um é, um a. Eu saco o espírito da palavra daí. É que seus entendidos perderam conhecimento, porque o entendido não suporta loucura. Está muito certinho, muito sensato. Está fudido com seu conhecimento, porque é muito sensato. E aqui isso não é de sensato. A fé é uma coisa espantosa, maravilhosa. Isso é um poder. O poder de Deus é o evangelho da incircuncisão. Agora, isso não é qualquer coisa. Isso vem antes de Moisés. Veja o que diz Romanos capítulo 4, verso 17. Veja o que estamos falando. Como está escrito, te coloquei por pai de muita gente. Viu? Por isso me chamam de pai. Isso já estava profetizado. E por que eles chamam papai? Leia a Bíblia. É que não posso ler, não entendo. Isso aí são outros 500. Te pus por pai de muitas gentes diante de Deus a quem creu, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são, que não quê? O que o doutor disse que você tem? Você não vai crer nisso. Todo tipo de pacote que essa tua carne te envia com seus desejos enganosos. O médico disse. E já engoliu isso. O médico disse. Isso foi o que aconteceu com minha mãe e meu pai. E com razão, eu tenho. Já colocou em posição, tenho. Estou morrendo. Eu estou sentindo o impacto do germe. Isso aconteceu com minha avó, com meu tio. Pois rompe com isso. Rompe. Esse é o verdadeiro rompimento. Rompe.
Não te deixe levar por isso. Tens que aprender a... Olha, chamar, sabe o que é chamar? Quando eu digo, Luizinho, vem cá, é porque ele existe. Luizinho, vem aqui. Eu estou chamando. O que você está chamando então? Câncer, venha para cá. Hein? Não, tens que dizer, saúde, você está onde? Vem cá, saúde, que tu me pertences. Isso é meu. Hoje você vai sair daqui novinho. Vou te dar uma sincronização aí. Que, já. Assim, aí. Olha. Olha, se tu não sai daqui novo, tá muito sensato, papai. Tá muito sensato, tá muito inteligente. És muito educado e a vida te passa assim, por teu nariz e vai embora. E você ficou muito educado, muito educada, muito ferrada. Nós não estamos falando qualquer continho aqui emocional dessas igrejas por aí que estão... Isso aqui é educação. Paulo chamou isso de a verdadeira ciência. A ciência verdadeira. A loucura da pregação. Olha, a pessoa procura esses indoutos, pastores, reverendos, a pessoa procura. Gálatas 3:9, veja isso. Veja o que diz. Olha, e leem, e depois dizem, não entendo. Olha, de modo que os da fé são o quê? São o quê? Com o crente Abraão. Agora falemos da loucura. Eu falei da lei, do que não funciona. Veja, com o crente Abraão. E quem foi o crente Abraão? Conforme a Romanos 4,14? Que chama as coisas que não são, o quê? Então, se tu és um abençoado, tu dizes, eu não vou dizer Deus te abençoe, porque eu estou perdendo o negócio, né? Veja, qualquer pessoa com razão, para que dizer Deus te abençoe? Estou faltando com meus anjos. Se eles me escutam dizendo Deus te abençoe, me dão um tapa na boca, porque eles querem me ajudar. Mas como? Com Deus te abençoe? Isso é um crime. É um crime, um abuso que estás cometendo contra ti mesmo. Tem que se educar a não dizer Deus te abençoe, porque já estás abençoado. No Velho Testamento, na lei, Moisés disse que Jeová te abençoe. Mas então Cristo vem e te abençoa. E você continua com Deus te... Olha, são tão cães esses que persistem. Olha, eu tenho explicado isso até a familiares às vezes. Olha, tu tem razão, né? Ainda que seja, dá um crédito. Lê aí no teu. O que diz aí? Por telefone? Sim, olha, isso é verdade. Isso é o que eu ensino. Como é que você pensa que eu estou louco ou que eu estou enganando? Porque o que eu ensino está em base, está na tua Bíblia aí. Olha, é verdade, é. E quando termina a conversa, diz assim, ok, Deus te abençoe. Não entendeu nada. Me respondeu como o profeta disse. Li, não entendi, porque está selado. Tem que ter uma condição interna. Olha, nós estamos lidando com loucos. Os loucos aqui nesse caso são eles. Porque não entendem, se explica, escrito, com Bíblia, evidência, e não só esse verso em Salmo, profetizou. Salmo 45, verso 2. Vamos colocar aí. Ah, que lindo, olha, recebo. És o mais formoso dos filhos dos homens. Recebo isso aí. Agora veja o que diz. Isso é velho pacto, profeticamente. Aqui
Não é a lei, sim em teus lábios. A graça se derramou em teus lábios, portanto, Deus te abençoou para sempre. Imagina! Ok. Abba, Pai. Eles dizem aleluia. E a pessoa deve dizer, a Bíblia diz que o Espírito que ele fez morar em nós, o Espírito de adoção em nós, ele, quando se manifesta o Espírito, clama Abba, Pai. Entende? Sim, mas não é assim. Ok. Tu leste, não entendeste, estás selado. Isso está selado para você. Bom, e por aí, anjos. Isso de anjo, que é isso? Bom, são servidores a teu serviço. Tem que ter cuidado com isso de anjos, hein? Bom, o que tem que ter é fé para que se ative, não cuidado. Obras preparadas de antemão. Como? Não, que Deus te chamou para caminhar em obras preparadas de antemão. Ou seja, que o que tu estás fazendo é uma obra que já estava preparada. E o que tu estás fazendo também, que tu nasceste numa família, saíste do teu país, chegaste aqui, escutaste a mim, porque és um tesouro especial. Teus ouvidos foram abertos e você entendeu. Estava predestinado que você entendesse. Por isso estás aqui. Você não está aqui porque caiu bem para o vizinho, porque não. Porque tua missão, olha, se tua missão é ser ladrão, seja um bom ladrão. Se tua missão for o que seja, se for médico, seja um bom médico, ou vendedor, seja um bom vendedor. Mas se tua missão foi que entendesse esse evangelho, pois creia nele completamente. Entrega-te. Recebo aí, fica meio fanático aí, recebo isso. Ainda que tua voz seja caladinha, então você diz, recebo. Porque se teu caráter porque aqui tem gente que, dependendo do caráter, você diz, recebo, não? Mortos ao pecado. Não, tem pecado. Mas tu estás morto ao pecado. Sim, mas há pecadores. Não, você, estou falando de você. Você é crente? Sim. Você pode pecar? Sim. Então você não está morto ao pecado? Não, estou vivo ao pecado. Então você não é crente. Porque um crente está morto ao pecado. Se você morre, não pode mais receber conta de luz para pagar, né? Porque você morreu. Não se pode fazer nada contigo. Não pode te dar presente dia do aniversário. As pessoas têm que dizer, me lembro de fulano, mas se foi. Não se pode dar nada de presente porque está morto. A vida. Mas aqui é morto ao pecado. Então, você não pode ser achado em pecado. Ainda que faça o que fizer, não pode ser achado em pecado. Mas e se eu matar? Pois mata, vai preso, mas não pode chamar de pecador. Porque para te chamar de pecador, tem que estar vivo ao pecado. Então posso matar? Eu não sei, mas se tu tem espírito de vida e esse pacto, como é que vai querer matar? Isso você vai querer dar vida. Mas as pessoas dizem, você manda matar. Aqui não cremos nisso, nós cremos na vida. Para que eu vou mandar matar? Não, você é um perigo, porque aí matam as pessoas nos cultos. Não, mas aqui nós damos vida aos mortos. Bom, é assim por diante, um montão. Tu és um predestinado. Não. Isso de predestinação, não. A Bíblia diz que você está predestinado desde antes da fundação do mundo. Não, eu creio no livre-arbítrio. Meu destino é conforme ao que eu decido. Deus não cumpre nenhum papel aqui nisso. Ou seja, então, Deus é um Deus de papel? Sim, Deus é um Deus de papel e quem toma a decisão sou eu. Os desejos enganosos, isso é um tema maravilhoso. Desejos enganosos da nossa carne te dizem uma coisa hoje, amanhã te dizem outra. Já te aconteceu que um dia tu está meio como apagado? Estás aborrecido, atribulado e mais. Não sabe nem o que está acontecendo contigo. Não deves tomar decisões. Fica quietinho. Essa noite aí nem saia. Fica aí. Amarra-te num poste. Fica quietinho.
Faz alguma coisa, se entretém, vai deitar, vê televisão, aluga um filme, não te movas, porque no outro dia você vai se sentir, olha, ontem eu me sentia tão mal e hoje me sinto tão bem. O que aconteceu? Nada, simplesmente que a carne, a serpente cumpriu um papelzinho e hoje está em outro papel. Você não pode acreditar no que essa carne te dá, porque por isso você tem que encher essa cabeça da loucura desse evangelho. Se conseguirmos encher tua cabeça dessa loucura, te fazemos felizes. Sofres menos, duras mais, envelhece mais lentamente. Digo, se a transformação não chegar, né? Bem, então, vamos ler Romanos 11, 7, do 7 ao 10. Romanos 11, do verso 7 ao 10. Que, pois, o que Israel buscava não alcançou, mas os escolhidos sim alcançaram, e os demais foram endurecidos. Foram, não é que tu te endurece, dá graças a Deus que tu estás macio. E isso é um decreto da parte de Deus. Ele endurece e amacia. E parece que amoleceu você. Como está escrito, olha Deus, lhes deu espírito de estupor, olhos que não veem e ouvidos com que não ouçam, até o dia de hoje. Isso há 2000 anos atrás, o povo de Israel. E Davi disse, seja tornado seu convite em trampa e em rede, em forma de tropeçar e retribuição, seus olhos sejam escurecidos para que não vejam, e golpeie-lhes as espadas para sempre. Digo, pois, tropeçaram os de Israel para que caíssem? Pois de nenhuma maneira. Mas sua transgressão veio a salvação aos gentios para provocar-lhes a zelo. Sabia que nós temos que provocar ciúme do povo israelita? Quando tem o zelo, porque sabe que os judeus riem dos católicos quando vêm com a Santa Ceia limpando essa tacinha e um pedacinho de Cristo pode ficar aí dentro, né? Bobagem, né? Besteiras. E então, o judeu vê isso e diz, isso aí é a Páscoa? Eles fazem assim, é? Porque isso é um ritual judaico, né? E quando eles veem os protestantes, todo esse show que fazem nesse serviço, o judeu, você acha que o judeu vai ter ciúme de um pentecostal, batista e católico? Isso é uma porcaria, são gentis desses bárbaros incrédulos. Agora, um judeu, quando vê essa ciência que nós temos aqui, isso lhe chama atenção e diz, isso sim que me provoca ciúme. Eles dizem que são prósperos, e os judeus, hello, lhe encantam a grana. Assim que temos claro que temos um mundo vedado. Tem um véu, e desgraçadamente são familiares teus, e está sofrendo um pouquinho com teus familiares, e eu também. Falando mal de mim, meu irmão, né? Meu irmão falando mal de mim. Me disse, está desonrando o nosso sobrenome. Eu estou desonrando o sobrenome? E louco com essa publicidade que está correndo em cima de mim, se montou em cima de mim, porque em Miami ninguém conhecia ele. Ele deve até me enviar uma ofertinha, né? Olha, você me fez aparecer na televisão e tudo. Olha, e quando ele cometeu adultério que os pastores não queriam casá-lo, que o abandonaram, e eu tive que dizer, Carlos, eu te caso. Tu me casa? Tu me casa? Sim, eu vou te casar. Mas é que nenhum deles, eles não me perdoam. Está desonrando meu sobrenome? Eu não disse isso para ele. Eu estive ali para apoiá-lo. Mas como ele tem uma teologia dessa aí, que Isaías falou, né? Que leem, não veem, está selado. Tudo está selado para ele. Meu irmão, eu quero muito, mas não posso amá-lo mais
do que o que se pode fazer é porque não se deixam amar. E tu sofres com teus familiares e eu também. Eu gostaria de provocar ciúme neles para que creiam. Bom, os músicos, subam, vamos gozar-nos aqui.